Prezados leitores, vamos agora tratar de um dos assuntos mais relevantes e desafiadores no contexto atual do marketing, que está relacionado com o livro Comunicação Integrada de Marketing Baseada em Valor, publicado pela editora Atlas. Primeiramente, é importante comentar que no contexto atual do marketing, os seus profissionais devem, mais do que nunca, elaborar estratégias orientadas ao mercado que criem valor ao acionista e donos das empresas. Especificamente sobre o ambiente da comunicação persuasiva, o seu efetivo controle é essencial para evitar o desperdício de recursos na empresa e principalmente ao ser considerada a intensa diversificação das estratégias de comunicações utilizadas pelas organizações na tentativa de atingir um público cada vez mais heterogêneo, que acessa múltiplos pontos de contato simultaneamente e ainda considerando a dificuldade em conseguir atingir grandes públicos. Acontecimentos esses que resultam na aplicação do conceito conhecido como comunicação integrada de marketing. Nesse sentido, esses profissionais devem estar cada vez mais preparados para avaliar e demonstrar tais resultados, justificando os elevados recursos investidos na área. Por exemplo, para realizar campanhas de propaganda, promoções, relações públicas, marketing interativo pela internet, eventos, marketing direto, estando esses profissionais então aptos a responder questões como: qual é a campanha de comunicação que gerou mais valor à empresa? Quais não geraram valor? Quais ações foram bem executadas junto ao público-alvo e quais não foram? Tendo essas respostas, eles devem utilizá-las para tomarem decisões quanto aos seus planos, criando melhores resultados ao longo do tempo. E é nesse contexto que foi proposto o método com valor, apresentado no livro. Sua aplicação permite que os profissionais de marketing respondam essas questões discutidas aqui, e de uma maneira simples e consistente. Assim, o objetivo central do livro é o de contribuir com a visão sobre a integração entre o planejamento e o controle de campanhas de comunicação, demonstrando possibilidades para realizar a desafiadora avaliação do programa de comunicação integrada de marketing. Diversas pesquisas apontam a relevância desse tipo de comunicação baseada em valor. No entanto, ao mesmo tempo, demonstram a dificuldade dessa nova abordagem ser efetivamente aplicada. Um dos motivos de haver essa dificuldade envolve o fato de que muitos gestores não consideram o controle da comunicação persuasiva como um processo constituído por etapas, pois planejam anualmente as suas ações e, em seguida, aplicam alguns indicadores de maneira isolada, os quais muitas vezes nem sequer estão integrados aos objetivos colocados no plano de marketing ou ainda no contexto da estratégia corporativa, resultando em análises que não contribuem para a tomada de decisão. Por outro lado, as empresas que estão fazendo um bom controle de seus planos de comunicação consideram a mensuração como um processo constituído por diversas etapas, as quais estão contempladas no método com valor apresentado na obra. Em cada etapa do com valor há um conjunto de ferramentas para planejar e controlar o plano de comunicação, envolvendo também diversos indicadores de desempenho ilustrados em templates, contendo instruções de preenchimentos, exemplos de aplicação em diversas empresas e de interpretação dos resultados obtidos. Sob essa perspectiva, na versão impressa do livro são apresentados mais de 30 ferramentas e indicadores para avaliação da comunicação de marketing, as quais estão inseridas em um processo que é aplicável em pequenas e grandes empresas. Esse processo envolve as seguintes etapas. Primeira etapa é análise do contexto do plano de comunicações integradas de marketing. Nessa etapa é abordado o planejamento estratégico, planejamento de marketing e o planejamento de comunicação inserido nesse contexto. A segunda etapa do método com valor é o gerenciamento de campanhas e seleção das métricas, considerando a sofisticação dos dados e precisão da análise nas empresas. Indo para a terceira etapa do método, temos a purificação de resultados, que significa o cálculo das vendas atribuíveis somente às campanhas de comunicação, que será considerada no cálculo de vários indicadores. Por exemplo, essa etapa torna mais consistente o cálculo do retorno sobre investimento em comunicação, do ROI. A quarta etapa envolve o cálculo das métricas de execução de cada estratégia de comunicação junto ao público-alvo. A quinta etapa é o cálculo das métricas financeiras para avaliar campanhas, como o ROI
como o grau de alavancagem de comunicação e entre outros indicadores, analisando sempre em relação ao custo de oportunidade da empresa, ou seja, o que a empresa poderia ter feito com aquela determinada verba que ela resolveu investir em comunicação de marketing. Na perspectiva financeira, o método oferece algumas ferramentas e algumas possibilidades de cálculo para que os profissionais de marketing também comecem a justificar os seus investimentos no sentido de quanto eu tenho que gerar de retorno para que uma determinada ação se pague. Por exemplo, como calcular a meta de vendas incrementais a partir de uma veiculação feita em um grande evento esportivo veiculado na televisão como o Super Bowl. O Super Bowl, em 2005, ele apresentou um custo de 2,4 milhões para um comercial de 30 segundos. E considerando, por exemplo, uma empresa que possui uma margem de contribuição de, vamos considerar, 32%, e o custo de oportunidade do seu capital é de 12%, com quanto que aquele profissional de marketing ele precisa se comprometer? O cálculo apresentado no livro evidencia que ele tem que se comprometer com 8,4 milhões de vendas incrementais que devem ser atribuíveis a essa veiculação de 30 segundos no Super Bowl. Além disso, há o argumento do desenvolvimento de marcas, do fortalecimento da marca junto ao público-alvo, junto aos clientes, que também tem que ser composto na análise, tem que ser utilizado nessa análise de viabilidade de um anúncio como esse. E a união dessa perspectiva financeira com a perspectiva que nós chamamos de execução, ela fortalece o argumento, o embasamento durante o planejamento de ações. A sexta etapa é uma etapa que relaciona o método com valor ao marketing dashboard e balance scorecard, abordando a integração do método em um sistema mais amplo de gestão estratégica. Seguindo as etapas do método com valor, é possível preencher a matriz que nós chamamos matriz de análise e geração de valor do programa de comunicação, que relaciona o quão bem foram executadas as campanhas de comunicação e o quanto elas geraram de valor à empresa. Enfim, cada etapa está apresentada em um capítulo no livro e, por fim, no último capítulo, são apresentadas reflexões sobre o futuro das comunicações, contendo a consolidação de diversos dados de mídia e dicas para que os profissionais de comunicação mostrem o valor de suas ações. Além disso, no site www.comvalor.com.br é possível encontrar alguns simuladores e diversos materiais complementares, assim como no site da Atlas. Portanto, a análise da geração de valor em comunicação é também um processo de aprendizado que leva um certo tempo para se tornar consistente na empresa. Contudo, é preciso começar e sempre trabalhar para a sua contínua melhoria. Então, boa leitura!